Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que nós estejamos em paz. Bem-vindos à nossa casa de oração, para que a gente tenha mais uma noite com palestra, depois o passe e depois quem fica para o estudo. E é tão bom nós estarmos aqui. E quando a gente fala isso, não é pro forma, não. É algo que passa pela nossa mente hoje, que raciocina, mas também pelo nosso coração. E um alívio saudável, que é essa proteção, esse auxílio que nós vamos tendo no decorrer da nossa vida através do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. É algo de fundamental para nós todos, esse aprendizado, esse investir no espírito, aprender a desenvolver a humanidade que temos em nós, porque nós somos seres humanos. Nós não viemos para a Terra só para aprender a fazer coisas. O que o engenheiro faz? O que o médico faz? O que o pedreiro faz? Não. Tudo isso vai nos levar a aprender a sermos seres humanos melhores. É onde mora o investimento daquele que pensa, daquele que sente. Por isso, esse capítulo do Evangelho, sede perfeitos. Então, Jesus chama, clama, concita, pede para que nós sejamos criatura que investamos em nós, no espírito, no ser pensante, inteligente, o que sente, o que tem as potencialidades natas advindas do genoma, os cromossomos divinos, para que possam se desenvolver, evoluir. Então, olha só que interessante, o que diz Jesus nesse capítulo, e que a doutrina espírita, que é uma chave que abre a possibilidade de a gente compreender melhor. E entendendo, o ser humano se sente mais feliz. Não é porque houve uma imposição, não é porque alguém diz que é assim e você tem que acreditar que é assim, não. É que a gente parou para pensar. A gente fez um comparativo entre o que está escrito, o que diz e o que a gente vive. E aí nós prazerosamente vamos concordar. E sempre há uma possibilidade maior de entendimento e de aprofundamento. No mesmo estudo, no mesmo enunciado que Jesus vai nos trazer. Sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai, é o nosso Pai Celestial. Aí, o Kardec e os espíritos fazem um adendo, e eles dizem, nós não vamos chegar à perfeição absoluta, que é a perfeição divina. Mas nós vamos caminhando, aprendendo sempre. Se é infinitas possibilidades das qualidades divinas, isso significa que se a gente não for atingir, nós vamos sempre estar aprendendo, mudando, crescendo. Ao ponto que se nós pudéssemos nos ver há 100 anos, há 200 anos à frente, o que nós sentiríamos, pensaríamos, estaríamos fazendo quando nós investimos decididamente na nossa melhoria interna. E ele diz, sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai. Ou seja, vá buscar no desenvolvimento das suas qualidades a proposta divina de crescimento para os seus filhos. E depois ele tem um subtítulo que diz assim, caracteres da perfeição. O que caracteriza a perfeição? Olha só, ele diz assim, Jesus, no caracteres da perfeição, que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos cumprimentar, que nós devemos conviver com aqueles que nos odeiam e nos caluniam.
E isso é algo muito forte e que parece que nós não vamos atingir. Isso é uma característica da perfeição. Porque Jesus sabiamente diz assim: vocês não gostam, porque ali ele se referia aos judeus e hoje para nós. Vocês não gostam dos publicanos, não é verdade? Cobradores de impostos. Vocês não gostam dos pagãos, os heréticos, os que são politeístas. Mas eles gostam de quem gosta deles. Eles cumprimentam os seus amigos. Eles convidam ou eles convidam para as suas festas, para os seus saraus, os seus. Se você quer ser melhor do que os publicanos, melhor que os pagãos, perdoe os inimigos. Conviva com os diferentes. Seja socialmente cortês e amigo dos publicanos, dos pagãos. Aí Jesus abre uma brecha, uma clareira, para dizer para nós o quê? Que gostar, viver do jeito que publicanos, já que eles não gostavam e falavam mal deles, é uma realidade. Então, gostar de quem é do meu partido político, gostar de quem gosta das mesmas músicas, gostar de quem tem os mesmos ideais de crença religiosa, muito fácil. Aí Jesus quis dizer, tem mais. E mais tarde vocês vão estudar as leis divinas que fala de progresso e de evolução. Vejam que Jesus ali já está a nos dizer naquela época, há 2000 e poucos anos atrás, que essa lei existe, a do progresso, a da evolução. Porque se ele faz um comparativo com os pagãos e os publicanos e instiga a pensar que tu não quer ser melhor do que eles, tu não te diz que és melhor do que eles, então faça aquele degrau a mais que pode ser feito. Ame os inimigos, goste de quem é diferente. Então, hoje, com a doutrina espírita, a gente respira o quê? O véu da alegoria é tirado. E nua e crua é a realidade para nós hoje, uma bela realidade, que Jesus não deixou de chamar a atenção e de nominar as leis através de exemplo, através de histórias, através de parábolas. E que hoje ele diz que viria novamente através de um Consolador para elucidar melhor. Então, meus irmãos, nós hoje estamos vivendo no mundo. Nós somos homens no mundo. Que mundo? A Terra, um planeta chamado de provas e expiações. A Terra, um planeta de crescimento através da vivência, da dor, do sofrimento, das dificuldades, assim para a gente aprender. E esse homem no mundo vive como? Aí nós temos algo de fantástico, que a doutrina começou a nos explicar e elucidar. Existe uma lei da natureza que faz parte da vida, a lei de causa e efeito, que é uma lei que impõe uma resistência aos seres humanos viventes num planeta de provas e expiações. Vamos falar de nós, do mundo a qual pertencemos, da época em que estamos estagiando, o que nós estamos fazendo, pensando e sentindo hoje, presente, que é a eternidade. Olha, essa resistência é algo de belo, de nobre. Por que de belo e nobre? Porque Deus não nos fez prontos. Deus nos promove a vida, nos incentiva a caminhada. E a lei de causa e efeito tem embutido a resistência. Desde épocas remotas, nós temos a resistência para o nosso crescimento, para a nossa evolução.
esse material pedagógico ele vem embutido de resistência. É uma força que parece que nos chumba no chão. Já viram aquela imagem do detento que tem aquela bola de chumbo e que ele caminha com dificuldade? É assim, essa resistência que está dentro e fora de nós. Nunca foi fácil, nem nunca vai ser fácil. A resistência vai estar inserida no contexto do material pedagógico que vai nos impulsionar para o progresso. Como assim? De que jeito? As tempestades, um planeta inóspito, as dificuldades com vírus, com bactérias, com doenças, sempre foi uma realidade na vida do homem terráqueo. Ou seja, para que ele pudesse se superar, crescer, fazer mais do que amar, gostar e estar com os seus, há uma resistência embutida no próprio meio ambiente, que provoca o quê? Em quem é débil, em quem não tem força, em quem não tem coragem, uma entrega. Eu me entrego. Eu não luto, eu não vou, eu não quero, eu não posso. E a nossa geração de nossos meninos e meninas e jovens hoje é uma geração, quanto a nossa de alguns adultos, muito débil, muito frágil. Porque a resistência vai fazer parte da vida daqueles que estão despertos, que estão na luta, que estão no planeta, que estão vivendo a sua época, o seu dia a dia. Então, para muitos de nós, a necessidade de estudar fez com que nós andássemos quilômetros. Por quê? Porque eu tenho que provar, mostrar para mim mesmo que eu posso e eu quero, independente das dificuldades. Se não tinha dinheiro, o pai e a mãe diziam, olha, não vai dar para comprar roupa, vai ter que ir com a mesma roupa. Aí assim tu vais ter o estudo. E muitos de nós dizem, não quero a roupa. Aí a resistência externa. Quanto à resistência interna, que são as nossas dificuldades morais, que fazem com que muitas vezes a gente desanime e não siga em frente. E isso é muito sério. E isso nos traz desconforto, dor, mágoa, tristeza. Alguém nos falou alguma coisa, o que a gente diz? Aquela fulana foi grosseira, aquela fulana foi cruel, aquele fulano, no nosso trabalho, dentro da nossa casa ou em qualquer lugar. E aí, como é que a gente se sente? O orgulho ferido. A gente não para pensar que dentro de nós existe o melindre e o orgulho que se feriu porque alguém ousou dizer alguma coisa que pode ser ou não verdade e que a gente deveria analisar criteriosamente, ou seja, a resistência nesse caso é o orgulho que está dentro de nós. O material pedagógico são as pessoas, são as ocorrências que vêm de fora para dentro. E dentro de nós a resistência se faz para quê? Para que eu vá embora, para que eu desista. Se eu sou débil, se eu sou frágil, se eu não paro para analisar, para pensar, eu desanimo com muita facilidade. O suicídio é uma tônica nos jovens, nos meninos e meninas, nos adultos e nos idosos. A decepção, a tristeza, o não ver horizonte. Então vejam que essas resistências fazem parte, são leis, são forças da natureza para que a gente seja impulsionado a crescer e a evoluir. Em todo grupinho que a gente faz parte, ali nós temos a resistência do pensamento, do sentimento do grupo, que às vezes dói em nós. Dói fisicamente porque os fluidos são energias que têm cheiro, que têm peso, que têm cor. Dói fisicamente e dói moralmente. Olha o desafio que é viver na Terra. Para crescer e evoluir, um ser forte, destemido e corajoso
E quanto mais forte, destemido e corajoso, mais pacífico, mais calmo, mais tranquilo em resolver as dificuldades. Quanto mais irado, nervoso, angustiado, com medo, sem perspectiva, mais frágil, mais se leva pela violência, mais grita e não resolve. Então, para que tu crie essa fortaleza, o homem de bem, o homem que transforma a sua vida em algo útil e bom, requer 3 enunciados para pertencer ao mundo, afrontando a resistência? Não. Entendendo e compreendendo essa força e transformando aquilo que nos pode paralisar, parar, não seguir em frente. Então, nós temos que, ao mesmo tempo que, concomitantemente, ao mesmo tempo que a gente esteja lutando para vencer essas resistências internas e externas, nós temos que lidar com a decepção, lidar com o medo, lidar com a culpa e continuar seguindo em frente. Isso é muito difícil. Eu tentei, eu fiz tudo certo, mas eu me equivoquei. E como é difícil se lidar com esse sentimento do remorso, da culpa. Ao mesmo tempo que eu tenho que analisar essa força que faz com que eu não consiga caminhar para frente, eu tenho que analisar e ponderar a respeito do que eu sinto, do que eu estou vivendo, ao mesmo tempo. E tem mais uma outra coisa que eu tenho que fazer: trabalhar no bem. Ao mesmo tempo que eu estou lutando contra a resistência interna e externa, que vai tentar me paralisar, eu tenho que analisar os meus conceitos, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, e não desistir nem desanimar 1 minuto sequer de trabalhar em prol do bem. Por quê? Porque nós viemos para aprender a fazer coisas. E nesse aprender a fazer coisas, nós vamos desenvolvendo aptidões. Nós vamos desenvolvendo em nós a vocação, a profissão. Só que a gente acha que o crescimento advém do aprender a fazer coisas. Não. Então, eu sou uma trabalhadora da casa espírita. O que tu faz lá na casa espírita? Eu vou lá, eu abro, eu tiro o lixinho, eu boto água para o palestrante, eu vou lá em cima, fecho os descarpax que a gente usa para o médico. Ah, é isso que tu faz? É isso que tu faz. E aí a gente se engana e acha que o que a gente faz aqui ou em qualquer lugar onde a gente trabalha, onde a gente vive, é o que nos faz crescer. Não. Isso é um mecanismo sutil que Deus, que a natureza se utiliza para que o verdadeiro crescimento como ser humano se processe. Então, quando eu venho para fazer coisas, eu vou estar em relação com quem? Com as adversidades, com as resistências, com as pessoas. Então, fazer coisas para o aprendizado, para a evolução, para construir essa parafernália eletrônica que nós temos hoje, fazer coisas, não traz a evolução. Os homens podem ser muito civilizados, podem ter construções edificantes, fazer coisas maravilhosas, mas não serem pessoas evoluídas. São tristes, deprimidos e muitas vezes, vivendo em lugares ricos, cometem suicídio. Desanimam, têm depressão, tristeza, dor. São violentos. Apesar de saber fazer coisas. Por quê? O fazer coisas nos leva à verdadeira evolução. Então, quando eu faço parte de um grupo que trabalha num projeto, e lá eu estou fazendo coisas, aprendendo, me aperfeiçoando, o maior aprendizado não é no fazer as coisas,
que vão se mostrar para o progresso, para a transformação da humanidade, como serventia é a lei. Mas como eu convivo nesse grupo, como essas resistências das diferenças fazem com que eu, ao fazer as coisas, eu me melhore como ser humano. Já viu como é desafiador participar de qualquer grupo? Com os familiares, fora de casa, em todos os lugares. Nós estamos trabalhando e fazendo coisas, mas nós estamos verdadeiramente evoluindo pelo convívio com essa resistência que vem de dentro por não aceitar, por não compreender, por não desejar o convívio, às vezes, com alguém que é muito difícil ou que situações que são penosas para nós. Por isso é que Jesus fala nos publicanos, por isso é que Jesus fala nos pagãos, que é o convívio com aqueles que a gente diz, ou com as situações que a gente diz que são adversas, que impõem resistência ao livre caminhar. Tão fácil seria se eu acordasse pela manhã e fosse trabalhar e no bom dia já encontrasse vibração igual àquela que eu também tenho, que eu gosto, que combina. Maravilhoso. Aí fazer coisas levaria o homem a ser feliz. E onde o progresso, onde a evolução num planeta de provas e expiações? Não existe. Isso só existe aonde? Num planeta ditoso, num planeta de regeneração, num planeta celeste. Onde a igualdade de pensar e de sentir vai levar a fazer coisas e gerar progresso. Para nós ainda não. Então, hoje a doutrina nos ensina a lidar com essa resistência que vem de dentro ou de fora, nesse convívio entre pessoas, para que nós possamos aprendermos a sermos pessoas mais fortes, mais corajosas, mais destemidas. Aprendermos a conviver com as diferenças e dizer: o que tu faz? O que tu veio fazer na Terra? Qual é o teu sonho? Qual é o teu ideal? Eu quero ser médico, muito bem, eu quero ser engenheiro, eu quero ser pedreiro, eu quero ser carpinteiro. Isso é a vocação, isso é a profissão para fazer coisas. Eu quero aprender a fazer coisas e nesse aprendizado me tornar uma pessoa mais tolerante, mais indulgente, mais paciente, mais verdadeiro, mais terno, mais pacífico. Tem alguém com esse objetivo aqui? E a gente ensina nossas crianças, quando elas dizem o que elas querem ser, quer dizer, o que elas vão fazer, a gente deveria ensinar desde pequenininho. Porque o adolescente, ele vai conviver com outro adolescente, muito diferente dele. Extremamente diferente. Ele vai receber não pela vida fora. E ele vai estar aprendendo a fazer coisas junto com outros que também estão aprendendo e fazendo coisas. Mas o grande desafio, o aprendizado no fazer coisas, é desenvolver o ser humano que nós somos. E a doutrina diz em toda palestra exatamente isso. Tem um livro, Os Mensageiros, do André Luiz, que ele conta que ele, André Luiz, Aniceto, que era o coordenador, e o Vinícius, que era um outro médico, companheiro do André Luiz, iam do nosso lar para a Terra, para a terceira dimensão. Só que o Aniceto, que era o coordenador, disse: nós não vamos nem volitando, quer dizer, voando. Esse é o nome que se utiliza para aqueles espíritos que já conseguem se deslocar pela força mental. Nem vamos numa aeronave. Nós vamos caminhando por um lugar muito íngreme, muito difícil. Ou seja, resistência externa, do meio externo, para evitar que eles tenham o quê? Facilidade. Olha como o material pedagógico nos chega de forma muito inteligente e boa.
Quando eles chegam na mansão onde eles vão ficar um certo tempo, pernoitar, eles conhecem à noite um casal chamado Casal Bacelar, que tem duas meninas, duas jovens que estão com eles, numa festa que foi feita para receber amigos. Aí sabe o que essas meninas conversam com André Luiz e com o outro amigo do André Luiz? Contam que trabalham no Posto da Paz, que é uma região muito inóspita, e que elas ganham como prêmio pelo trabalho realizado e visitar nosso lar, que é onde André Luiz e o Vinícius moravam. E eles acham, meu Deus, para vocês ir lá onde nós moramos é prêmio de trabalho? É. Porque todo grupo que trabalha no Campo da Paz trabalha numa região insalubre. Enquanto os doentes de nosso lar choram, já se arrependeram, hoje estão recebendo medicamento, estão recebendo ajuda de terapeutas, de médicos, a minha região é invadida por obsessores, seres cruéis, que desencarnam em condições terríveis. E nós os abrigamos algum tempo. Então, ela falava que havia uma resistência imensa do lado de fora e até dentro deles que queriam uma região melhor, mas eles precisavam para mostrar para eles mesmos o quanto aquele momento difícil, aquele lugar inóspito, aquelas pessoas agressivas, os ensinavam a ser mais fortes e destemidos e a modificar dentro deles situações de saber esperar o momento certo, ter paciência, ter merecimento pelo esforço e pelo trabalho, para poder fazer uma visita num lugar mais bonito, mais limpo, mais saudável. Isso em todo lugar. É na terra onde nós estamos morando. É em todo lugar do cosmos, do universo, vamos sempre ter pessoas que vão lidar com situações de muita resistência, de muita dificuldade, para que a criatura se supere, cresça, evolua e siga em frente. Se a gente fosse fazer um exercício agora e dizer, quando a gente sair daqui, ou no grupo que a gente forme aqui, ou em qualquer lugar, como é que vai ser a nossa reação, a nossa relação? Prazerosa, alegre, fácil? Ou a terra, a vida, Deus promove os seus filhos a criaturas humanas, fortes e corajosas, com qualidades internas modificadas, com essa força de resistência que impulsiona a parar, a desanimar, a desistir, para nos fazer fortes e corajosos. Basta lembrar de quem vai estar nos esperando em casa, aquela louça que a gente pediu para eles lavar, mas eles não lavaram, aquele celular que a gente pediu para guardar e ninguém guardou, que continua fazendo a mesma coisa, a mesma cara, o mesmo desânimo, a mesma tristeza, a mesma voz que às vezes é explosiva, ou às vezes é doentia, que não se ajuda. Não é assim? É assim que a gente vive. É assim que a gente convive. Por isso Jesus diz, sede perfeitos. Ame o inimigo. Quer dizer, tolere, conviva, viva. E seja um cidadão do mundo, trabalhando sim, fazendo coisas. E tendo a consciência que isso a doutrina vem ensinar para nós. Fazer coisas é fácil. Conviver com quem estão fazendo coisas conosco é que é o grande desafio, que é o que faz crescer e evoluir. Se a gente parar para pensar, é bem isso, não é? É. Que Deus, meus irmãos, possa nos abençoar. E que a gente seja grato a Deus e diga, Senhor, obrigada pela metodologia que tu usas para nos fazer crescer. A lei de causa e efeito, plantou, colheu, é a lei que nos incentiva à resistência para que nós não sucumbamos às intempéries, às dificuldades
que a vida se nos oferta prazerosamente para o nosso crescimento e evolução. Às vezes, por onde nós vamos para voltar para casa é um lugar difícil, mas a gente tem que ir todo dia com medo, mas a gente vai. Licença. E a questão da regeneração da Terra? Quando chegar esse período da regeneração? Isso. Quando chegar esse período, nós vamos estar um pouco melhores. Depois a gente pode até, amigo, conversar um pouquinho, né? Que a gente já está encerrando, a respeito desse assunto e tirar a tua dúvida em particular, tá bom? Muito bem, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar, que Jesus possa nos proteger e que esses ensinamentos tão profundos, que é só um descortinar para que a gente pare para pensar e analisar o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, o que a gente está tirando de proveito daquilo que a gente está fazendo em termos evolutivos internos. Ou se a gente está só triste, deprimido, angustiado, desanimado e reclamando. Que assim seja.